Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, e você também, meu amigo que tem nos escutado. É um privilégio, um prazer estar juntos mais uma vez para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria então de falar sobre um assunto muito importante e interessante, que são as parábolas. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou várias parábolas no Novo Testamento, e por definição, parábola é uma história curta, geralmente curta, onde há comparação baseada em fatos reais, com o objetivo de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. O Senhor Jesus Cristo ensinou 30 parábolas. Todas essas 30 parábolas estão registradas na palavra de Deus. O Senhor Jesus, então, quando falava por parábolas, sempre tinha algo a ensinar espiritualmente. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre parábolas, considerando a parábola do semeador. E em se tratando desta parábola, eu gostaria então que pudéssemos estar pensando numa pergunta, e cuja resposta eu irei passar a você e você irá com sinceridade responder em seu coração. Que tipo de solo é o seu coração? Então vamos aprender juntos a tentar responder essa pergunta, que tipo de solo é o seu coração, baseado na parábola do semeador, certo? Então vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus capítulo 13, versos de 1 a 8. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 8, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Aqui são parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando fala de quem tem ouvidos para ouvir, ouça e preste atenção. É bem interessante porque o Senhor Jesus Cristo, ao falar através de parábolas, um tipo de ensino chamado de parábolas, o Senhor Jesus Cristo sempre usou as situações do dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas. O Senhor Jesus Cristo ensinava baseado exatamente nas situações e costumes locais. Para qual objetivo? Para que, ao falar, aquelas pessoas entendessem claramente o que ele queria dizer. Ensinar e entender naturalmente. Haja visto, o Senhor Jesus está usando então a linguagem e as situações do cotidiano. Nesta parábola específica, na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo vai falar então de solo, de semente, de plantio, de semear. Aqui o Senhor Jesus está usando então a figura da agricultura, que era muito comum naquele tempo. Mas também interessante é pensarmos que em algumas vezes os próprios discípulos, os 12, que eram seus discípulos, alunos, que sempre estavam com ele, tinha vários, mas aqui vários discípulos, mas os 12 eram especiais porque o Senhor Jesus então ensiná-los através também dessas parábolas as verdades espirituais que eles deveriam saber. Mas teve alguns casos em que os próprios discípulos pediam que o Senhor Jesus parasse um pouco e ensinasse especificamente, em especial as parábolas, certas parábolas. E aqui os discípulos pediram isso. O Senhor ensina sobre essa parábola. Então lemos em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9, o Senhor Jesus falando da parábola do semeador. E agora vamos, ainda continuando no Evangelho de Mateus capítulo 13, vamos observar dos versos 18 a 23 a explicação dessa parábola. Ok? Então, Mateus capítulo 13, versículo 18, ele vai nos dizer: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Preste atenção que eu quero ensinar através desta parábola. Então, Mateus 13, versículo 19. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Nota que o Senhor Jesus fala então do primeiro solo. O solo
à beira do caminho. Então, aqui ele vai explicar que solo à beira do caminho é esse. Então ele vai explicar aqui então que esse solo à beira do caminho, Mateus capítulo 13, versículo 19, é aquelas pessoas então que ouvem a palavra, devido a usarmos sempre aquele caminho. Você já deve ter ouvido falar nisso, ou já deve ter visto isso. Quando aquele caminho é passado várias vezes, começa o chão a ficar duro, o chão batido. E aqui então, quando ele fala em Mateus capítulo 13, versículo 19, todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, as pessoas ouvem a palavra, mas aqui é ouvir sem considerar. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas só ouvem. É interessante que quando ouvimos a palavra de Deus, apenas por ouvir, tem uma pessoa que se preocupa. E essa pessoa é o maligno, o diabo. O maligno arrebata, diz o texto, Mateus 13, 19. Vem um maligno e arrebata. Porque o maligno não quer que as pessoas prestem atenção ou deem ouvidos à palavra de Deus. Porque quando damos ouvidos sinceramente à palavra de Deus, haverá um arrependimento em graça e misericórdia de Deus. Então nós vamos crer no Senhor Jesus Cristo. O maligno arrebata. Na teologia, sabemos que tem um estudo chamado de angelologia, onde se estuda os anjos bons e os anjos maus. Aqui o maligno é um anjo mau. Então qual o interesse dele arrebatar o que foi semeado? Porque o que foi semeado é a palavra de Deus. Então à beira do caminho, esse é o primeiro tipo de solo. Então lembre-se da sua pergunta que devemos responder: que tipo de solo é o seu coração? O segundo solo é o solo rochoso. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 e 21. Interessante, ouve a palavra, mas com prazer e com alegria, mas temporariamente. Quando vem as angústias, as perseguições por causa da palavra, do efeito da palavra no coração da pessoa, as pessoas escandalizam, deixam a palavra. O Senhor Jesus Cristo alertou aos seus próprios discípulos sobre essa perseguição. Para ser um discípulo de Jesus Cristo exige resoluções. E essas resoluções são resoluções drásticas, porque o mundo também odiou o seu próprio Jesus Cristo. Nota comigo no Evangelho de João, capítulo 15, João capítulo 15, versos 18 e 19, João 15, 18 e 19 vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui são as perseguições. O solo rochoso é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas quando vem as perseguições por causa da sua decisão de ser um filho de Deus através da fé em Jesus Cristo, as perseguições vêm, as angústias, as pessoas deixam a palavra. Infelizmente tem muitas pessoas assim, pessoas com o coração à beira do caminho, um coração duro, de chão batido. Outras que recebem a palavra, mas seu coração é rochoso, é pedregoso, né? onde não pode crescer, porque exatamente a perseguição e a angústia vem e toma, e tira o valor da palavra. O terceiro solo é o solo espinhoso. Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ouve, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Só podemos encher algo quando este algo está vazio. Enquanto o coração está apenas olhando esse mundo com os seus cuidados e riquezas, nosso coração nunca ouvirá a palavra de Deus e deixará essa palavra entrar nele e fazer morada. Porque os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas, pessoas que se colocam o dinheiro, a fama, como principal coisa em sua vida. Na palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai nos dizer, 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro em si não é nada, mas a questão é o amor ao dinheiro. Aqui é a fascinação das riquezas.
Então, quando o coração também desse solo espinhoso está com cuidado no mundo, o seu coração está no mundo, então ele vai ouvir a palavra de Deus, mas quando essas coisas vêm no seu coração, ele também se escandaliza e por causa da palavra ele prefere ficar com os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então o solo à beira do caminho, solo chão batido, que não entra nada porque não tem espaço, e o maligno vem e arrebata para que não creia e seja salvo. O solo rochoso ou pedregoso, onde apesar da alegria, mas através das angústias e perseguições, a pessoa também deixa a palavra de Deus. O espinhoso é aquele então que ouve também, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas abalam, então enche completamente seu coração e não deixa espaço para que a palavra de Deus entre e faça morada. Mas pela graça de Deus tem o solo da boa terra. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Ouve mais uma vez. Podemos observar que ao ler a parábola do semeador, existe três tipos de solos ou três tipos de corações que não houve frutos, como resultado do valor da palavra de Deus. E por quê? Porque esses corações já tinham algo no lugar que era devido à palavra. Um coração à beira do caminho, um coração duro, um coração indiferente à palavra. Um coração rochoso, um coração que não tinha espaço para a palavra de Deus, como também o espinhoso. Algo tinha no coração que impedia que a palavra de Deus tivesse livre curso. Todos esses tipos de corações ouviram a palavra. E por que essa boa terra, então o solo de boa terra, Mateus capítulo 13, versículo 23, deu fruto? Porque nesse tipo de coração a palavra de Deus encontrou liberdade, sinceridade, ouvidos para ouvir e meditar no que estavam ouvindo. E assim produziu os frutos do Espírito Santo. Isso é muito importante. Que tipo de solo é o seu coração? Gostaria que você respondesse essa pergunta. Que tipo de solo é o seu coração? É um solo na beira do caminho? O coração é um coração rochoso? Um coração espinhoso? É um coração de boa terra? A palavra de Deus transforma todo o coração. Enquanto assistimos ou lemos diariamente sermões, pregações e em nossos dias até lives, e não há transformação em nosso coração ou modo de vida, é porque a palavra de Deus não tem espaço no nosso coração. Precisamos ser sinceros conosco, com o nosso próprio coração e em especial com Deus. Porque um dia todos irão comparecer no tribunal de Cristo. E cada um mostrará a Deus como é verdadeiramente seu coração diante dele. Então, meu amigo, meu querido irmão em Cristo, eu suplico a você que você responda para Deus e para você, principalmente, que tipo de solo é o seu coração. No seu coração há espaço para a palavra de Deus. No seu coração há lugar para que Deus possa morar através da palavra. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O seu coração será um coração de boa terra, quando o seu coração ouvir e deixar que a palavra de Deus faça morada. E você, em arrependimento e fé, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo para ser salvo, ter o perdão dos seus pecados e ser salvo. Que tipo de solo é o seu coração? Medite nessa mensagem, medite nessa palavra, e que seu coração se abra e seja um coração de boa terra, onde a palavra de Deus encontre morada e onde Deus possa transformar o seu coração para a honra e glória dele. Deus abençoe cada um e cada família representada seja abençoada com essa palavra. Até a próxima.